Lucas 22, vamos ler a partir do versículo 14, que é quando o Senhor, a primeira ceia que foi feita pelo próprio Senhor Jesus em carne e osso, né? Hoje Jesus está presente aqui? Amém. Amém? Ele está aqui conosco. Graças a Deus, amém. Eu estou aqui em nome do Senhor Jesus. Quem está aqui em nome de Jesus? Amém. Nós estamos reunidos em nome dele, ele se faz presente. Amém. Você achou Lucas 22? Diz assim a palavra do Senhor: chegada a hora, Jesus se pôs à mesa, e os apóstolos, os amigos, estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo que é dado por vocês, façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui nesta manhã especial na tua presença, Pai. Manhã de ceia, manhã do aniversário da nossa igreja, e nós te pedimos então que o Senhor venha falar conosco nessa manhã, que o Senhor venha aplicar essa palavra nas nossas vidas, e que essa palavra produza bênçãos, que essa palavra produza milagres, que essa palavra produza transformação de vidas em nossas vidas, Pai. Nessa hora não oramos pelos de fora, a gente ora por nós mesmos. Transforma a nossa vida, fala conosco. Pai, o Senhor conhece os desafios que cada um tem nesses dias. Então, no nome de Jesus, que essa palavra seja inspiradora, seja direcionadora para as nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos todo e qualquer espírito contrário, repreendemos toda e qualquer ação maligna, que todo mal caia por terra e a tua palavra seja ouvida e pregada com total liberdade, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Aqui neste momento, queridos, como todos nós sabemos, Jesus ele estava já nos seus últimos momentos da terra. Ele já estava aqui para ser crucificado. Então ele está nos últimos momentos de vida dele na terra. E imagina o coração do Senhor, imagina você sabendo que daqui a algumas horas você vai morrer. Como é que você fica? Jesus, ele era humano, queridos. E nessas horas eu entendo, que a gente gosta de ficar das pessoas próximas a nós. Pessoas amigas, pessoas que a gente tem uma certa afinidade. E Jesus aqui neste momento, apesar dele saber que ele iria morrer, isso era uma verdade. Mas uma verdade também estava implícita aqui, de que algo que estava sendo esperado e aguardado por anos e anos, havia chegado a hora de se cumprir, que era a salvação da humanidade. E é por isso que o texto que a gente leu, ele começa dizendo: chegada a hora. Que hora? A hora da salvação da humanidade. Amém. A hora do plano de redenção ser colocado, se cumprir. A hora em que Deus, que havia prometido enviar um Salvador, agora tudo isso iria se cumprir, iria se concretizar para a salvação da humanidade. Então, quando a gente olha para o momento da ceia, a gente também traz esse pensamento na nossa vida. É um momento em que a hora de Deus chega para nós. E eu vim aqui trazer essa palavra para você. Talvez alguma situação que você está aguardando, não 6.000 anos igual ficou sendo aguardada a vinda de Jesus, mas o momento que você está aguardando, o momento que você está esperando promessas se cumprirem. E a Bíblia fala que a hora chegou para Jesus, chegou para nós, e a hora de Deus vai chegar para a sua vida também, porque nós servimos a um Deus que Ele promete e Ele cumpre a sua palavra. Diga para o teu irmão: a hora vai chegar, meu irmão.
E é hora de ser abençoado, não é hora de morrer, não é hora de ser abençoado, é hora de viver o projeto de Deus, é hora de viver o plano de Deus. Então aqui, queridos, no coração de Jesus, havia um misto de sentimentos. O que muitas vezes acontece conosco também. Quando vai chegando a hora de algo de Deus acontecer nas nossas vidas, muitas vezes o cenário que se arma é exatamente esse aqui. Porque Jesus tinha um misto de sentimentos. Ele sabia que iria morrer, sabia que iria sofrer, sabia que iria ser afastado de Deus porque os nossos pecados recaíram sobre ele. Então havia ali um sentimento de angústia, como ele mesmo falou: Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Havia um sentimento de angústia, porque a própria Bíblia vai nos relatar que ele suou e o suor dele se misturou com sangue e saía sangue da sua cabeça, por tamanha angústia que ele vivia. Mas também havia um regozijo no coração dele. Um regozijo de estar fazendo a vontade de Deus. Um regozijo de saber que após o seu sofrimento, após a sua luta, ele resgataria a humanidade para sempre. Uma alegria de saber que ele passaria a eternidade junto daqueles que creem nele. Uma alegria de saber que um dia, na Rua do Catete, número 54, haveria um povo ali chamado Igreja Nova Vida do Catete, reunido para levantar as suas mãos, bendizer, exaltar e glorificar o nome dele, e ainda está em esperança, aguardando a sua volta. Havia um coração alegre no coração de Jesus, sabendo que o sofrimento dele ia ser pequeno, perto da eternidade que ele iria conquistar para ele e para nós também. E se você está me entendendo, diga amém aí no seu lugar e diga graças a Deus pela obra de Jesus. Aplauda o Senhor com o seu melhor. Muitas vezes na vida do crente é assim também, queridos. Quantos de nós vivemos momentos em que a gente está alegre por um lado e angustiado pelo outro? Quantos momentos a gente vive situações assim, queridos? A gente está alegre porque está salvo, a gente está alegre porque Deus está nos abençoando, a gente está alegre porque Deus está cuidando de nós, mas também tem uma preocupação. Meu pastor está internado. Uma preocupação. Meu parente está com problemas. Meu filho está com problemas. Uma preocupação. E Jesus passou por isso. Ele entende isso. Ele sabe o que é isso. Mas uma coisa que eu aprendo com Jesus e que a gente pode trazer para a nossa vida também é que essas situações não pararam Jesus. Ele não deixou de fazer aquilo que precisava ser feito para que o nome de Deus seja glorificado. E eu tenho certeza que nesta manhã Deus, o nosso pastor Roberto, estão felizes com a nossa vida, porque nós estamos aqui mais uma manhã, bendizendo e exaltando ao Senhor. A gente continua aqui glorificando a Deus. Eu não estou vendo você levantar a mão. A gente continua aqui glorificando a Deus. A gente continua aqui reunidos e unidos no nome de Jesus. A gente continua aqui fazendo a obra de Deus, fazendo o que precisa ser feito. Amém, meu irmão? Nada parou Jesus no objetivo dele para cumprir a obra de Deus. Havia uma angústia porque Jesus era um homem igual a nós. Mas ele falou: a angústia não pode me parar, a angústia amarra minhas pernas. Não, então eu vou caminhar. E nessa manhã não é diferente, queridos. Podemos estar inseridos em situações que nos alegram por um lado, e inseridos em situações que às vezes nos preocupam. Mas a ordem de Deus, o que eu aprendo com Jesus é: eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou continuar fazendo o que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, porque é assim que eu vou ser a bênção que Deus quer que eu seja. Assim é que eu vou cumprir o propósito que Deus tem com a minha vida. Então diga aí para esse irmão que está do seu lado: meu irmão, continua fazendo o que Deus pediu para você fazer. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O que me chama a atenção também no texto, e que eu queria compartilhar com você, é que nessa reunião específica, como o pastor Pablo aqui me antecipava, não tinha nenhum penetra aqui.
as pessoas que estavam aqui foram pessoas escolhidas pelo próprio Deus. Foram escolhidas pelo próprio Senhor Jesus para estarem naquele lugar. E eu queria trazer essa palavra para você também. Há um propósito de Deus com a sua vida neste lugar. Você não está aqui à toa. Você não está aqui por acaso. Meu irmão, Deus tem uma obra com a sua vida e através da sua vida. Ele tem uma coisa para revelar para você nesta manhã. Ele tem um propósito com a sua vida. Ele quer te abençoar. Ele quer operar um milagre na sua vida. Ele quer trazer uma direção para a sua vida. Você não veio aqui à toa. A sua vida não é obra do acaso. Deus tem um propósito com a sua vida. Você foi chamado para estar aqui com um objetivo. Porque Deus te ama, porque Deus conta com você, porque Deus tem algo a fazer na sua vida e através da sua vida. Diga isso para o teu irmão, você não está aqui à toa, meu irmão. Você veio aqui porque você foi chamado. Você não está aqui de penetra, não. Você foi convidado a estar nessa mesa. Amém, meu irmão? Foram todos convidados. E uma outra coisa que me chama a atenção no texto, e que eu queria compartilhar também, é que esses discípulos, eles já tinham uma certa idade, não tinha ninguém aqui de 2, 3 anos. A maioria tinha pelo menos 18, 17 anos para cima. Então eles, sendo judeus, eles estavam acostumados a praticar a Páscoa, a vivenciar a Páscoa. Sendo discípulos de Jesus, aqui Jesus já estava nos seus 3 anos de ministério, 3 anos e meio aproximadamente. Provavelmente alguns daqueles discípulos já tinham participado de alguma ceia com o próprio Senhor anteriormente. Uma Páscoa anteriormente. Mas nessa Páscoa especificamente, Jesus mudou a história. Nessa Páscoa, especificamente, ele trouxe um novo significado. Nessa Páscoa, especificamente, ele surpreendeu a todos com algo que ele fez que ninguém esperava. Aqueles discípulos, eles chegaram ali para celebrar uma Páscoa como todas as outras. Mas quando chegou naquele lugar, o Senhor se manifestou a eles e revelou a eles a nova aliança. E assim ele não só revelou, mas se aliançou com eles através do derramamento do seu próprio sangue. E eu quero trazer essa palavra também para você. Às vezes a gente vive um evangelho, a gente vive a nossa vida espiritual acostumado com as coisas. Eu já sei pregar, eu já sei cantar, eu já sei fazer, eu já sei ir num culto, já sei a hora de levantar a mão, eu já sei a hora de dar glória a Deus. Mas a gente chega num culto em que Jesus resolve mudar o quadro das coisas, ele resolve se ressignificar algumas coisas, ele resolve fazer coisas novas nas nossas vidas, e isso nos surpreende, queridos. Será que nessa manhã Jesus pode invadir o meu cotidiano e a minha rotina e mudar aquilo que eu estou acostumado a fazer e realizar coisas novas nas nossas vidas? Aqueles discípulos chegaram lá, vou celebrar mais uma Páscoa, que alegria! Mas Jesus falou, não, vocês vieram preparados para uma coisa, mas eu vou fazer algo extraordinário na vida de vocês. Você está preparado, meu irmão, minha irmã? Você chegou aqui pensando, vai acontecer algo comum, algo natural, algo normal. Pode ser só mais uma semana normal, mas Jesus invade a nossa história e faz algo sobrenatural, algo novo, algo que a gente não esperava, mas que é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus pode fazer isso na sua vida hoje. Eu pensei que ia só num culto, pastor, lá celebrar, agradecer pelos 28 anos da igreja Nova Vida, mas de repente um milagre aconteceu e eu fui curado. De repente um milagre aconteceu e a vitória chegou. De repente um milagre aconteceu e a bênção se manifestou na minha vida. Deus pode fazer isso hoje, querido. Mexe com o teu irmão. Deus pode fazer isso na sua vida. Que Ele pode fazer hoje, eu sei que pode, mas será que eu creio que Ele pode fazer na minha vida hoje? Amém, meu irmão? Amém, meu irmão? Jesus aqui, então, Ele muda as situações. Ele traz, então, a nova aliança. E a diferença que eu acho maravilhoso nesse texto é que, apesar disso tudo que está acontecendo, era uma reunião, vamos dizer assim, regada à gratidão.
Porque Jesus, tanto quanto pega o pão, quanto pega o cálice, ele ergue e dá graças a Deus. Amém. Ele agradece a Deus por aquele cálice. Ele agradece a Deus pelo pão. O próprio Senhor, sabendo que o pão e o cálice representam o seu sacrifício, ainda assim ele levanta e agradece a Deus pelo sacrifício dele em favor da humanidade. Nessa manhã também é uma manhã de muita gratidão, queridos. Manhã, você pode erguer as suas mãos e agradecer a Deus. Você pode dizer: Deus, muito obrigado pela igreja Nova Vida do Catete. Muito obrigado pela vida do pastor Roberto que abriu esta igreja. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja. É verdade, passamos por lutas, passamos por sofrimentos, mas eu quero erguer as minhas mãos, porque as lutas e sofrimentos não anulam a bênção, a graça, a glória, a vitória que o Senhor tem liberado sobre esta igreja durante esses 28 anos. Então eu ergo as minhas mãos e, apesar das lutas que passei, eu consigo dar graças a Deus pela igreja de Nova Vida do Catete. Muito obrigado, Pai, porque essa igreja tem sido fruto de bênçãos na minha vida e neste bairro durante todos esses anos. E se você tem gratidão no coração, aplauda o Senhor com o seu melhor. Gratidão, queridos. Jesus tinha um reconhecimento de Deus com relação à salvação da humanidade. E ele tinha um reconhecimento de Deus também, porque ele, sendo Deus onisciente, ele sabia que ele iria para a cruz, mas a fidelidade de Deus iria resgatá-lo do inferno, iria ressuscitá-lo como de fato fez. Embora eu e você não sejamos oniscientes, mas nós temos fé. Quem tem fé aqui? Pelo menos o tamanho de um grão de mostarda. Eu tenho fé. E a Bíblia me garante que Jesus vem para buscar aqueles que são dele. A Bíblia me garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia me garante que Jesus está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Então eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas pela fé eu tenho a certeza que o meu Deus não faltará na minha vida, e ele vai me resgatar das lutas e das aflições, e na hora certa, quando a trombeta soar, ele vem me buscar para passar a eternidade com ele. Eu creio assim. Se você também crê, diga amém aí no seu lugar. Fé, meus irmãos, confiança em Deus. Para eu caminhar para o final, nesse texto, a gente vê algo importante também de se falar. Naquela reunião dos amigos de Jesus, não tinha ninguém perfeito ali. Não é à toa que no próprio texto que lemos, Jesus falou que ali havia até o traidor. Nos versículos seguintes você vai ver que entre os discípulos houve até uma briga ali. Quem era o maior, quem era o menor, quem ia fazer, quem ia acontecer. Eles eram perfeitos? Não. Tinha fragilidades? Sim. Tinha. Logo após a ceia, aquela fragilidade já veio à tona. Tomara que isso não aconteça hoje, mas pode acontecer. De repente, acabou o culto aqui, as nossas fragilidades já veio à tona. Pode acontecer? Pode, nós somos seres humanos. Mas ainda assim eles foram convidados a estar ali. E ainda assim, presta atenção, porque o texto diz que foi Jesus quem pegou o pão e deu a eles. Foi Jesus quem pegou o cálice e deu a eles. Não foram eles que tomaram, ou seja, não foi o mérito deles, não foi aquilo que eles fizeram, mas foi aquilo que Jesus fez por eles, que os capacitou a estar naquela mesa. Nesta manhã eu quero também te dizer essa verdade. Eu e você fomos convidados a estar aqui. Não tem ninguém intrusão aqui, não tem ninguém intruso aqui não. Nós fomos todos chamados a estar aqui. E estamos aqui não por causa da nossa dignidade pessoal, não é porque eu sou bom, não é porque eu paguei a mesa, não. A mesa
foi oferecida a mim, e é o próprio Jesus quem pega o pão e dá. Você não é digno, mas eu estou te dando este pão. Você não é digno, mas eu estou te dando o cálice. Você não é digno da salvação, mas eu conquistei por você. Não é mérito seu, mas apenas receba pela fé e pela graça a bênção que Jesus já conquistou por você na cruz do Calvário. Aleluia! Essa mesa não é para os perfeitos, mas é para aqueles que creem. Amém. É por isso que o apóstolo Paulo, tendo a revelação mais para frente do próprio Senhor Jesus, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Para aí no texto? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si, veja se existe alguma coisa na sua vida, mas participe do pão. Como que dizendo, conserta a sua vida, faça o conserto que precisa, porque não tem ninguém perfeito. Mas participe do pão. Não deixe de participar da mesa do Senhor por causa dos pecados. Eu preciso deixar de participar da mesa do pecado por causa do Senhor. Amém. Quando eu participo da mesa do Senhor, esse é o chamado. Largue o pecado, largue a mesa do diabo, largue a mesa que o pecado oferece, porque ela só produz destruição, só produz morte, só produz tristeza, não produz bem nenhum na sua vida. E participe da mesa do Senhor, que tem bênção, que tem cura, que tem vida, que tem saúde, que tem alegria, que tem milagre para a sua vida. Diga amém aí no seu lugar, por favor. Agora, quando eu, numa reunião como essa, não vou participar da mesa. Se eu digo que eu não vou participar da mesa, é porque a minha consciência está me acusando de alguma coisa. E ao invés de eu tratar essa coisa com Deus, pedir perdão, abandonar, como diz lá Provérbios 28, eu amo esse texto, que aquele que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. Amém. Então, se a minha consciência me acusa e eu não trato isso com Deus num culto como esse, em outras palavras, estou dizendo, eu vou continuar no pecado. Eu vou continuar comendo a mesa do pecado. Eu vou continuar comendo a mesa do diabo. E isso é um engano do diabo para as nossas vidas, como se não tivesse salvação para nós, não tivesse conserto. Mas para mim e para você ainda há conserto. Para mim e para você ainda há graça estendida. Para mim e para você ainda há misericórdia para nós recebermos. Porque o sangue de Jesus continua poderoso para purificar e perdoar os pecados da nossa vida. Então essa manhã, queridos, é a manhã da gente largar a mesa do pecado. Diga amém. E é a manhã da gente tomar posse da bênção e da mesa do Senhor para as nossas vidas. Porque é essa mesa que produz vida para nós. E nova vida é vida em abundância. Amém, meu irmão? Mas, para eu terminar, existe algo aqui no texto que eu também queria compartilhar com você. E Jesus, ele deu o pão e ele ordenou que nós fizéssemos isso em memória dele. E depois ele compartilhou o cálice, dizendo também que deveríamos fazê-lo. E ele fala que o cálice é a nova aliança. No sangue dele, derramado por vocês, por nós, por cada um de nós. Em outros textos de Marcos, de Mateus, que também retratam esse mesmo momento, o Senhor, o evangelista retrata e escreve que é o sangue da nova aliança para remissão, para perdão de pecados. E aqui a gente precisa entender isso aqui, queridos. Hoje nós estamos aliançados com Deus na nova aliança, que foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus. Então a gente entender isso é primordial, porque hoje tem muitos cristãos querendo adotar costumes judaicos, querendo voltar para a antiga aliança,
como se aquilo, fazer isso, fosse algo super espiritual. Mas eu vim aqui dizer para você que nós estamos na nova aliança. E a própria carta aos Hebreus, que Deus usou exatamente para isso, ela vai nos dizer que nós estamos em superior aliança do que a antiga. Porque a antiga aliança foi celebrada por Moisés e foi celebrada com o sangue de touros e animais. Mas nós estamos na nova aliança, que foi celebrada pelo próprio Filho de Deus. Glória a Deus por isso, glória a Jesus por isso. E foi selada, não no sangue de animais, mas no sangue do próprio Filho de Deus, que se entregou em sacrifício por mim e por você. E a carta aos Hebreus vai nos dizer que sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Mas ela também vai nos dizer que sangue de touros e animais não lava os pecados. Então aqueles sangues que eram derramados lá no Antigo Testamento, a cada oferta que era trazida, apontava e simbolizava para o sangue de Jesus, que é o único que tem poder para purificar e perdoar os pecados. Então não é só eu da nova aliança que estou sendo perdoado pelo sangue de Jesus, não. Todos aqueles que morreram na fé do Antigo Testamento estão sendo lavados e purificados pelo sangue de Jesus, porque só esse sangue pode purificar pecados, só esse sangue pode reconciliar o ser humano com Deus. Só esse sangue tem poder de tirar os pecados da humanidade e nos fazer de fato novas criaturas na presença dele. Pastor Pablo pregou semana passada aqui sobre João Batista, e João Batista apontou para Jesus e disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até a antiga aliança, que do pecado não era tirado. Leia os textos do Antigo Testamento. Você vai oferecer um sacrifício e o seu pecado será coberto. Imagina, por exemplo, é como se eu estivesse aqui com lepra. Aí o que eu faço? Agradeço até pelo elogio do pastor Roberto, boto minha roupa melhor, passo o meu perfume mais cheiroso. Aí o que você olha? Meu pecado está coberto. Vai estar tirado? Não. Ainda está lá. A antiga aliança fazia isso. Ela cobria os pecados das pessoas para que Deus não derramasse sobre elas a sua ira. Mas o pecado continuava lá. Jesus aqui neste momento em que ele celebra a ceia e ele entrega o cálice para cada um, ele está dizendo para mim e para você: ei, eu estou trazendo uma nova aliança, não conforme a antiga, que não tinha poder para transformar o ser humano e nem perdoar os pecados, não. Eu estou trazendo a nova aliança para vocês, e nessa nova aliança o pecado não é só coberto, mas eu sou o Cordeiro de Deus. Eu tenho poder para tirar o pecado de você, e não só tirar o pecado, mas te fazer uma nova criatura na minha presença, para que você seja um instrumento de bênção por onde quer que você vá. Anima teu irmão, essa nova criatura que está aí atrás de você, perto de você, diga para ele: você é uma nova criatura em Cristo. Glória a Deus. Amém. A pessoa ia ao templo, oferecia um sacrifício, pedia perdão pelos seus pecados, oferecia-lhe um animal. Mas quando ela voltava para casa, o pecado tinha sido coberto e ela continuava sendo a mesma pessoa. Agora não. Agora eu vim à casa de Deus nesta manhã para celebrar a ceia do Senhor. E a nova aliança me dá essa convicção. Eu não estou aqui vindo simplesmente para confessar os meus pecados e voltar com eles para casa, não. Eu vim aqui na casa de Deus, porque pelo sangue de Jesus, esses pecados que hoje me acusam, Jesus pode me purificar e me purifica pelo seu sangue. A Bíblia fala que nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Essa manhã Deus vai
tirar o pecado de você, Ele vai tirar o pecado de mim. Mas não só isso, meu irmão. Ao sairmos para aquelas portas, nós seremos transformados e não seremos mais as mesmas pessoas, porque a glória de Deus também se manifesta em transformação das nossas vidas. E aí se cumpre um texto da vida que é um dos que eu mais amo. A vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Estamos sendo transformados de glória em glória, de fé em fé, graças ao sacrifício de Jesus. Vira para o teu irmão, olha para ele aí. Vê se ele está brilhando um pouquinho mais do que quando começou no culto. Estou vendo seu semblante um pouquinho mais brilhoso nessa manhã. É a glória de Deus que resplandece em nossas vidas. É a presença do Cristo ressurreto que se manifesta com poder em nós. Amém, meu irmão? E presta atenção que esse texto que citei de Provérbios, capítulo 4, fala que a vida do justo, ela não termina no entardecer. Ela não termina no escurecer. Mas a Bíblia fala que a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, ou meio-dia. Então quer dizer, para você é só daqui para a glória, meu irmão. É só daqui para a melhora. É só daqui para ser mais parecido com Cristo. É só para daqui haver mais a glória de Deus manifesta na sua vida. Não vai ter sombra, não vai ter anoitecer na sua vida, não. Vai ter só bênção, vai ter só crescimento, vai ter só amadurecimento e só bênção. E o poder de Deus se manifestando na sua vida mais e mais para a glória do nome do Senhor. Diga para o teu irmão, é brilhar mais e mais. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Aleluia. Jesus então fez isso por aqueles discípulos. E fez isso aí, só faz bem. A gente que atrapalha. Ele fez isso tudo por aqueles discípulos. E como ele ordenou que se fizesse isso, isso acontece também conosco hoje. Essa bênção também é para nós hoje. Porque a nova aliança não será mais retirada. A carta aos Hebreus diz que ela é uma aliança eterna. Então, não tem mais o que melhorar. Não precisa esperar outro Salvador. Não precisa esperar outro alguém. Não tem outro Cristo a vir, como muitos estão dizendo aí fora, não. O Cristo verdadeiro já veio. E como ele mesmo disse, está consumada a obra de Deus. Tudo aquilo que precisava fazer foi feito. Tudo aquilo que precisava conquistar foi conquistado. Tudo aquilo que precisava vencer foi vencido por ele. E hoje essa bênção está estendida a todos nós. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Então, nessa hora, eu quero encorajar você a fechar os seus olhos por um momento. Esse é um momento especial em que nós vemos que só Jesus salva. Porque só Ele derramou o sangue por nós. Só Jesus salva, não é só porque Ele derramou o sangue, mas porque só o sangue dele é que foi aceito por Deus. Ninguém pode morrer por ninguém, por quê? Porque todos nós pecamos. E se eu pequei, eu não posso dar o meu sangue por alguém que pecou também. Como é que eu vou lavar? É o sujo falando do... Isso aí você conhece. Mas o sangue de Jesus, ele tem toda a diferença. Porque o sangue dele não tinha pecados. Jesus não pecou por ação. Jesus não pecou por palavras. Jesus não pecou nem por pensamentos. Ele foi santo e obediente a Deus até a morte, como diz lá Filipenses, e morte de cruz. Por isso que só o sangue dele pode perdoar pecados. Por isso que só o sangue dele tem vitória sobre o diabo. É o único sangue que o diabo respeita. Tem pessoas aí que fazem tantas coisas com sangue. O único sangue que o diabo respeita é o sangue de Jesus. Porque é o único sangue sem pecado. E por isso só este sangue pode salvar. Por isso só o sangue dele pode perdoar os nossos pecados. Então se nessa manhã tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus,
reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador, eu quero encorajar você a levantar a sua mão se você quer entregar a sua vida a Jesus. Você não é cristã e quer entregar a sua vida a Jesus, se coloque de pé. Vem aqui à frente para mim. A gente tem um pouquinho de tempo. Glória a Deus. Como é que é seu nome? Tereza. Tereza? Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela Tereza. Repita. Deus, Tereza, entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu recebo como único e suficiente Salvador da minha vida. Pai, Perdoa perdoa os meus pecados e me faz uma nova criatura na tua presença, em nome de Jesus. Aleluia. Tendo essa mão para cá, vamos orar por ela. Queremos colocar a vida da Tereza nas tuas mãos. E nessa manhã a entregamos nas tuas mãos, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma boa obra para fazer na vida dela. Então nessa hora nós impomos as nossas mãos como igreja e abençoamos a vida dela, declarando seus pecados perdoados. Nessa manhã ela está tendo uma aliança com o Senhor Jesus. Então toda e qualquer aliança, todo e qualquer pacto no passado seja cancelado nesta hora pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E que a tua aliança agora prevaleça na vida dela. E que a partir de hoje ela seja cheia do Espírito Santo e passe a viver em novidade de vida para a glória do nome do Senhor, é que nós oramos e a abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor. Chamar nossos irmãos aqui, se prepararem aí. Feche seus olhos por um momento, Pai. Nós vamos servir a tua mesa agora, a tua ceia. Que no nome de Jesus o Senhor venha abençoar as nossas vidas. Que essa mensagem que nós falamos não tenha cunho acusatório, condenatório, não, Pai, mas cunho de libertação, de oportunidade, de graça. E que no nome de Jesus, nesta hora, tudo aquilo que amarra, todo espírito contrário, tenta acusar, condenar, que isso caia por terra, Deus. E que teu Espírito fale com o coração de cada um de nós. Ao que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você vai receber o cálice e aguarde para que todos nós possamos participar juntos. Abra seu potinho aí, pega um pedaço de pão. Feche seus olhos. Pai querido, nessa manhã, estamos aqui com esse pedaço de pão que representa o corpo de Jesus que foi moído na cruz do Calvário por nós. De uma certa forma, se esse pedaço de pão representa um pedaço do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, esse pedacinho de pão também, de uma certa forma, me representa.
Eu não sou o corpo de Cristo, mas eu sou um pedacinho do pão. Nessa manhã, Pai, eu te peço que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, que o Senhor venha nos purificar de toda a injustiça, Senhor. Derrama teu Espírito sobre nós e traz o verdadeiro e genuíno arrependimento aos nossos corações. Como a gente falava na escola bíblica ainda há pouco, mais cedo, perdoa não somente os nossos pecados, Pai. Às vezes nós nos preocupamos tanto com adultério, com fornicação, isso é pecado também. Mas às vezes a gente não se preocupa tanto com o desejo de vingança, quando a gente se vingou. Ah, fez comigo, eu fiz também. E a gente acha que isso está até certo, quando na realidade, diante do Senhor, isso é um pecado. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as palavras que a gente fala que às vezes são cruéis. Perdoa, Pai querido, às vezes olhares. Às vezes a gente não fala, como a gente tem estudado na escola bíblica sobre os olhos. Às vezes a gente não fala, mas os nossos olhos criticam, fuzilam as pessoas, se é que eu posso dizer assim. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, porque assim como aqueles discípulos que estavam ali, não tem ninguém aqui perfeito. Somos amigos de Jesus. Amém. Obrigado pelo seu amigo, vou te dar mais uma chance. Somos amigos de Jesus. Amém. Mas não tem ninguém perfeito aqui. Somos discípulos de Jesus. Mas todos nós recebemos o pão. A gente não conquistou o pão. A gente não comprou o pão. A mesa não é nossa. Todos nós fomos convidados ao banquete que Deus proveu para nós. Então, Pai, perdoa os nossos pecados. Nós queremos também liberar perdão sobre aqueles que nos ofenderam. Libera o perdão aí, meu irmão. Abre mão desse sentimento de vingança, de raiva aí. Perdoa. Perdoamos aqueles que nos ofenderam, Pai. Entregamos eles nas tuas mãos. E fazemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Oramos por eles, pedindo, não para matar, não, mas oramos para que Deus abençoe, para que Deus faça o melhor por eles, para que Deus lhes dê muita saúde. Não estou ouvindo você orar pelo seu ofensor, não. Ora aí. Abençoa ele, Pai. Abençoa aquele que me feriu. Eu também quero, Pai, entregar o coração do meu irmão, da minha irmã nas tuas mãos. E o meu também. Porque muitas vezes a gente se ofende por coisas que não era responsabilidade da outra pessoa. Então não é uma ofensa de algo que a pessoa fez conosco, mas a gente se ofende com ela por algo que a gente esperava dela e ela não fez. E, irmãos, ninguém é obrigado a suprir a expectativa de ninguém. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que eu espero que faça. Então, Pai, às vezes a gente se ofende com as pessoas de do nada e a pessoa não tem responsabilidade nenhuma. Então não tem algo aqui a pessoa pedir perdão para mim. E às vezes a gente fica esperando, ela vai ver quem vai pedir perdão. Vai pedir perdão de quê? Ela não cometeu erro nenhum. Ela só não supriu a sua expectativa, meu irmão. Então quem é que precisa tratar isso? Nós, isso mesmo, eu, você, nós. Eu que preciso tratar, porque eu estou ofendido com o irmão, se o irmão não me fez nada. Por que eu estou feliz com aquela pessoa se ela não fez nada contra mim? A minha frustração é que eu preciso tratar. Às vezes a gente quer brigar com os outros por algo que os outros nem fizeram contra nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Que o Senhor venha nos lavar no sangue de Jesus nesta hora. Que o Senhor venha nos purificar no sangue de Jesus nesta hora. Como nós falamos, o teu sangue é poderoso para nos purificar, para tirar o pecado de nós. Então que nessa manhã de ceia, que o pecado seja tirado das nossas vidas, que nós possamos viver em novidade de vida. Nós abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Diga graças a Deus aí no seu lugar. Obrigado, Senhor, por perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por ter ido à cruz por nós. Abra seu cálice aí com cuidado.
Pai, de posse desse cálice que representa o sangue do Senhor Jesus, que foi vertido completamente na cruz do Calvário por nós, selando a nova aliança, na qual nós estamos aliançados agora contigo, Deus. E a tua palavra diz que em Cristo Jesus, todas as promessas de Deus, nós temos o sim e o amém nele. Através da obra de Jesus, eu tenho direito às bênçãos. Não por aquilo que eu fiz, mas por aquilo que ele fez. Então que nessa manhã, de posse desse cálice, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha manifestar o poder da ressurreição. A começar do nosso pastor, Pai. Que o Senhor venha visitá-lo nesta hora. Que um milagre aconteça na vida dele nesta hora. Que um milagre aconteça de cura completa, Pai. Surpreende os médicos naquilo que o Senhor faz na vida dele, para a honra e glória do teu nome. E que logo, logo ele já possa estar conosco, recuperado, Deus. Nós cremos num Deus de milagres. E clamamos por essa milagre na vida do nosso pastor, de posse do cálice da bênção. Eu te peço, Pai, um milagre na vida do meu irmão. Talvez chegou aqui enfermo. Talvez está aqui, Pai, com uma situação que ele pensa, vou ter que resolver e não sei como. De posse desse cálice, eu te peço que um milagre aconteça, Pai. Que milagres aconteçam, curas aconteçam. Ah, Pai, no nome de Jesus. Esse cálice também representa transformação, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Mas eu te peço agora, Pai, que a luz do Senhor na vida do meu irmão venha brilhar um pouquinho mais. Que a glória do Senhor venha brilhar um pouquinho mais na vida do meu irmão. Que ele saia daqui um pouquinho mais resplandecendo o caráter de Jesus na vida dele. Ah, Pai, no nome de Jesus, que nós saímos daqui um pouquinho mais, vendo a Tua glória resplandecendo em nossas vidas. Trata com os pecados que a gente confessou, Pai. Nos dá força para vencê-los, nos transforma, Pai, para conseguir lidar com eles da melhor forma e prevalecer sobre eles no poder do nome de Jesus. Nós abençoamos esse cálice, Pai. Que nele esteja toda a sorte de bênçãos. Que nele esteja toda a provisão que o meu irmão precisa. Que nele esteja, Pai, a vitória que o Senhor tem para cada um de nós. Nós abençoamos este cálice e participamos dele em nome de Jesus. Amém e amém. Participe do cálice. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Diga muito obrigado, Senhor. Aleluia. Coloque de pé.